turminha, tudo bem com vocês? Vamos pegar o nosso livro de história para dar continuidade à nossa matéria. Agora nós vamos falar sobre cidadania. Iniciaremos na página 50 e iremos até a página 56, ok? Um tempinho para vocês pegarem o livro. Quem não conseguir pegar o livro, não tem problema. Assiste a aula e depois repassa o vídeo para fazer as marcações, tá bom? Então vamos lá. Em linhas gerais, podemos dizer que cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. E também condições de cidadão que um indivíduo que leva sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive. Cidadania é uma ideia dinâmica, ou seja, está sempre mudando. O que faz a cidadania sofrer mudanças são as transformações sociais nos momentos históricos. A primeira noção de cidadania veio dos povos gregos da antiguidade, com seu conceito político e de democracia. Se hoje entendemos a democracia como um governo que tenta representar a vontade de todos, na Grécia Antiga não era bem assim. Quem compunha a democracia grega era o cidadão. Eu quero que vocês marquem desde lá de cima, em linhas gerais, até onde a tia leu agora. Grega era o cidadão. Tempinho para marcar. Continuando a ler, tá? Vocês vão marcando e a tia vai continuando a ler. Nos conselhos, que é o mesmo que reuniões, que decidiam os rumos que as comunidades surgiriam, cada cidadão tinha voz e poder de voto iguais, ou seja, nenhuma opinião pesava mais do que as demais. Entretanto, não era conferido o título de cidadão a qualquer habitante das comunidades gregas. Apenas homens livres, geralmente de posses ou guerreiros, filhos de outros homens livres, podiam ser cidadãos. Então, vocês estão observando que a sociedade não era homogênea. Só pessoas que eram livres ou pessoas que eram guerreiras poderiam exercer o direito de cidadão, ou filhos dos mesmos, tá? Mulheres, crianças, estrangeiros, escravos, comerciantes e artesãos não eram considerados cidadãos. Eu quero que vocês marquem de entretanto não era entendido até ser cidadãos. Depois, no parágrafo de baixo, vocês marcam mulheres considerados cidadãos, até considerados cidadãos. Seguindo, na página 51, vamos iniciar na Europa, a Revolução Francesa, baseada nos ideais de ilusionismo, reforçou a noção de que os indivíduos devem ter direitos equivalentes e iguais perante o governo, independente de sua origem ou posição social. Então aí, na Europa, já mudou um pouquinho. Queriam que todas as pessoas fossem iguais, independente de qualquer outra coisa, todos deveriam ser iguais. Então marquem na Europa até a posição social. Tempinho para marcar. Agora vamos para as conquistas da cidadania. A ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova. E até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos. Acompanhe agora alguns exemplos. Primeiro vocês marquem de a ideia até garantidos. Vamos lá. A relação de servo e escravo e senhor. Servo, desculpa. Em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. Os escravos eram ditos inferiores aos seus senhores e homens livres. Então, quer dizer que escravo não tinha valor nenhum naquela época. Trabalhador industrial. No início, as fábricas, os empresários também não davam muito valor aos seus funcionários e eles faziam serviços super pesados.
As mulheres, coitada, essas então não tinham direito nenhum. Tinham que fazer os trabalhos domésticos e não podiam fazer nenhum tipo de questionamento. As crianças também nessa época eram ditas adultas e por conta disso tinham que trabalhar também. Os idosos, quando eles eram lá do Japão, por exemplo, eles eram muito respeitados, porque no Japão a cultura diz que quanto mais idoso, mais sábio é. Então eles gostavam de ouvir as histórias e os conselhos dos idosos. Já nas outras culturas, não. Os idosos não tinham nenhum ponto de vista usado. Ninguém ligava para o que eles falavam, tá? Eles achavam que os idosos não sabiam de nada, não sabiam das coisas. Conquista dos direitos, página 53. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu de uma noite para o dia. Demorou, gente, demorou muito. Muito pelo contrário, foi gradual, devagar e ainda não se efetivou por inteiro. Até hoje existe a necessidade de as pessoas lutarem para garantir seus direitos. Até hoje, e eu acredito que ainda por muitos e muitos anos. Página 54. A Constituição. O que é a Constituição? Ultimamente, por causa da pandemia, a Constituição está sendo muito falada, né? Muito falada mesmo. Então, vamos ver o que é a Constituição. Constituição é um conjunto de leis que dita as regras de um país. Nela, além dos direitos, estão descritos também os deveres de cada cidadão. Isso quer dizer o quê? O que a gente pode e o que a gente não pode fazer. E essa Constituição não pode ser ignorada, ela tem que ser cumprida à risca, porque ela é a lei maior de um país. Embaixo vocês vão encontrar o direito dos povos. Eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção antes de começarem a fazer as atividades que estão na página 55 e página 56. Tornem a ler novamente o que a tia acabou de ler e explicar, para ficar bem gravadinho e depois vocês façam o exercício. Fiquem com Deus, um beijo grande e até a próxima.